Olá, alunos! Mais uma vez de volta aqui com a videoaula de História da Arte. Desta feita, vamos tratar aqui sobre a influência do modernismo na arquitetura e na literatura brasileira, né? Estamos continuando aqui com videoaulas, devido a esse isolamento aí social, que já era para ter terminado, né? Mas infelizmente não tem condições de terminar, então vamos continuando por aqui. Prefiro videoaulas porque vocês podem assistir quantas vezes quiser, e na live às vezes interrompe, a internet trava, você no momento esquece e não tem acesso, tá bom? Vamos lá. Com a visita ao Brasil do arquiteto franco-suíço Le Corbusier em 29, a arquitetura brasileira sofreu grandes inovações. Em 1929 ele visitou pela primeira vez o Brasil, né? E gerou que uma geração de jovens arquitetos influenciado por ele, que escreveria seu nome na história. Esses arquitetos ainda novos, que hoje nós conhecemos muito bem, daqui a pouco a gente fala deles, mas se influenciaram pelas ideias futuristas aí, né? Futuristas no modo de falar, vamos dizer modernistas, de Le Corbusier. E eu posso destacar aqui logo de cara Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, esse segundo aí bem mais conhecido, né? Por causa do projeto de Brasília. Ao longo de sua carreira, Le Corbusier viajou por muitos países, pois a intenção dele é realizar uma arquitetura universal. Nós já falamos sobre isso. É uma arquitetura que pudesse resolver tanto os problemas de planejamento das cidades, quanto as necessidades mais básicas do homem, como é habitar, trabalhar, recriar e circular. Despertou seu interesse em conhecer os mais diversos lugares. Quando divulgava e trabalhava suas ideias em países em desenvolvimento, encontrava os desafios para a adaptação do clima, e isso até que incentivava um pouco Le Corbusier. Esses desafios de adaptação de climas mais quentes, as demandas urgentes por habitações populares, diferenças marcantes em relação à realidade da Europa. E também sobre o que? A questão da geografia aqui do Brasil, né? E de países subdesenvolvidos. Então fazia com que ele criasse muito mais, né? Ele pudesse criar prédios que realmente se entranhassem dentro dessas ondulações da vegetação brasileira, né? Na primeira visita ao Brasil, o arquiteto realizou uma conferência sobre urbanismo. De volta à Europa, encantado com a paisagem carioca, levou consigo uma das séries dos esboços que sugeriam um inusitado plano urbanístico. O arquiteto imaginou para a cidade um longo, sinuoso e contínuo edifício, sobre pilotes, que se instalava sobre os morros, atravessando a parte plana da cidade. Olha aí como ele se encantou com isso e queria construir um prédio enorme, como fosse um estirão, e que ficasse na parte plana da cidade, mas também nos morros. Né? Ele não chegou a fazer esse projeto, mas mais tarde ele empregaria esse projeto num projeto lá na Argélia. Ok? Essa arquitetura universal, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Aí já começava a primeira vez a ideia de que o povo brasileiro não precisava só de habitação para morar, mas ele tinha que ter o que ali? Lazer também, habitação em tudo. Isso lembra o que, gente? Os atuais condomínios fechados. Já começava essa ideia lá em 1929, já começava a Le Corbusier trazer essa ideia para cá, para a gente, né? Claro que não era como é hoje em dia, mas já tinha algum indício de algum início de uma ideia de fazer um condomínio, onde você tem a casa, tem lazer, tem recreação, tem tudo, né? O habitar, o circular à vontade, já começava isso aí. Após a semana de 22, os jovens arquitetos brasileiros estavam dispostos a conceber várias inovações. Eles queriam criar, né? Eles queriam modernizar, como o nome já diz, modernismo. Desde a semana de 22, o Brasil já desenvolveram uma arquitetura moderna, alicerçada no trabalho de competentes engenheiros, que aprimoravam a tecnologia do concreto armado, e de jovens arquitetos dispostos a conceber uma nova forma de construir. Essa arquitetura, ela tinha um problema, né? Ela rivalizava um pouco com o ecletismo mais tradicional, que ainda encontrava apoio no gosto público. O público ainda estava acostumado com aquelas construções mais antiquadas, né? Uns prédios menos funcionais, os prédios que só serviam mesmo para moradia. Então eles ainda encontravam uma resistência, assim como o próprio modernismo sempre encontrou resistência, né, com suas ideias. A grande oportunidade da nova geração aconteceria somente em 1935. Sabe o que aconteceu lá? Os jovens quase não podiam fazer prédios novos, com novas características, né? Mas aí surgiu o quê? Surgiu um concurso para o edifício do Ministério da Educação e Saúde, que foi vencido pelo arquiteto Arquimedes Memória, com um projeto tradicional. Mas o ministro na época, que se chamava ministro Gustavo Capanema, ele rejeitou
tinha visão futurista, tinha visão modernista, ele rejeitou esse projeto. Pelo concurso, esse projeto ganhou. Então ele convocou Lúcio Costa para realizar um novo projeto. Esse Lúcio Costa juntou alguns colegas deles, como Jorge Moreira, né, Afonso Eduardo e outros mais, para criar esse projeto do novo prédio do Ministério da Educação e Saúde. Naquela época, a Educação e Saúde era um ministério só, né, não eram separados como hoje. Então, o que aconteceu? O projeto da equipe, ele priorizou o quê? Ele priorizou, vamos ver aqui, 5 preceitos chaves, que era o quê? A planta livre, uma fachada independente, os pilotis, que são aquelas colunas que ficavam embaixo, depois eu vou contar como surgiu essa ideia dos pilotis, terraços, jardins e os panos de vidro. À frente desse prédio, que foi chamado de Palácio, no futuro foi chamado de Palácio Gustavo Capanema, o nome do secretário, né? À frente dele era toda a fachada de vidro. Então era inovação para a época. Os prédios geralmente eram concreto mesmo, madeira nas janelas e tudo. E esse não, ele já tinha panos de vidro na frente. Então vamos lá. O projeto agradou o ministro, né, que tinha ideias progressivas. Era importante para o governo do então presidente Getúlio Vargas ter os edifícios oficiais construídos com estética que simbolizasse modernidade, transformação. Mas uma comissão de autoridades convocada em 36 para avaliar o projeto o projeto estrutural, não o aprovou. Le Corbusier, o inspirador do projeto, foi então chamado à capital carioca para dar uma consultoria à equipe, sugerindo poucas mudanças. Em 1942, o edifício estava pronto, sendo considerado à época e até hoje um dos mais notáveis exemplos da arquitetura moderna. Então, a partir daí, surge esse palácio, né? Que foi o quê? Um marco, realmente. É uma beleza. Quem puder ver aí, verificar, pesquisar em vídeos sobre o Palácio Gustavo Capanema, vocês vão ver que para a época foi um machado assim. Eu lembro até que ter visto aqui que o Le Corbusier ele queria levar isso para beira-mar, já para evitar de alguém construir um prédio na frente no futuro e tirar a beleza, né? Tomar a frente do prédio. Mas ele infelizmente não conseguiu. Esse prédio fica no centro mesmo do Rio. Esses vidros na parte de baixo, é curioso isso aí. Antigamente ele teria vidros também na parte de baixo. Mas aí Oscar Niemeyer, o jovem Oscar Niemeyer, que ninguém conhecia na época, ele chegou e deu a ideia de não colocar vidros na parte de baixo, e sim uma área aberta. Olha o que seria isso aí, gente. É claro que não foi o caso desse edifício, né? Mas no futuro a gente teria vários prédios com a parte aberta embaixo para os carros estacionários, o estacionamento dos carros. Eles tiraram esse vidro. Lúcio Costa gostou da ideia do então novato Oscar Niemeyer. Tiraram o vidro e colocaram pilotis, que são aquelas colunas, né? Com 6 metros de altura, que dá uma imponência ao prédio. Esse prédio ele foi tombado também por ser um patrimônio da humanidade, né? E então, a partir daí, Oscar Niemeyer começou a ganhar vulto, começou a ficar conhecido no meio da arquitetura brasileira. E no futuro ele veio também a construir e arquitetar Brasília, que até então tinha sede no Rio de Janeiro. Esse projeto de Brasília também foi escolhido via concurso público, assim como teria sido lá o Palácio Gustavo Capanema, né? Só que o ministro não gostou e acabou convocando Lúcio Costa. Mas esse projeto de Brasília também foi feito através via concurso público. Brasília hoje pode ser considerado um triunfo no movimento moderno, pois foi projetada e construída a partir de preceitos racionais. Então aí estavam as características que foram impregnadas aqui no Brasil por Le Corbusier e que mudaram totalmente a fachada. No final do vídeo eu vou colocar algumas imagens aí tanto de Brasília em construção quanto também do Palácio Gustavo Capanema, para vocês verem como ele ainda hoje chama atenção. Na literatura nós tivemos 3 fases na literatura do modernista brasileira. A primeira, a estética da primeira fase heróica, que iniciou em 1922 com a Semana de Arte Moderna e foi mais ou menos até 1930. Nessa fase, gente, eles abordavam uma crítica nacionalista da realidade brasileira. Então eles usavam para criticar mesmo a realidade aqui do Brasil. E foram bastante criticados por isso, porque tinha o governo que não aceitava e tudo, né? E que vinha findar isso aí mais tarde o que? Na própria ditadura, onde o povo não tinha direito mesmo de se expressar. A segunda fase foi a geração 30,
a geração de escritores dos anos 30, que admite uma maior convivência com a tradição, não na sua desconstrução, né? A primeira fase, ela buscava um pouco esquecer o passado, esquecer as construções, ou as formas de construção de poesia, de verbos e tudo, de colocação nominais, para utilizar uma poesia mais nova, né? Uma forma de poesia mais moderna. Já a segunda fase, a geração 30, ela admitia uma maior convivência com essa tradição. Alguns escritores da década de 30 buscavam registrar problemas da realidade brasileira. Então, nas suas poesias, nos seus escritos, eles mostravam características do povo brasileiro e alguns problemas também dessa realidade. Vamos ver aqui não voltei. Estética da terceira fase. A terceira fase foi chamada de geração 45. Geração 30, porque aconteceu em 1930, né? E 15 anos depois chegou a terceira fase, em 1945. A renovação da poesia pela forma e pela linguagem. Ele contrariava totalmente. Veja que um sempre ele contrariava totalmente, né? Veja que sempre um estilo, uma fase, vem a contrariar a fase anterior. Ele contrariava a geração 30, porque ele queria a poesia como forma pela linguagem. Então, uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais trabalhada, e que a geração 30 não queria. A geração 30 queria o quê? A forma coloquial de se escrever, né? Queria que a pessoa entendesse, lesse e entendesse uma poesia, e não uma forma mais erudita, uma forma mais parnasiana. São as características principais. Então, primeira fase, a característica heróica, que era o nacionalismo, a crítica ao nacionalismo. A segunda, era uma coisa mais balanceada, né? Eles queriam um novo, mas aceitavam também um pouco o velho. E a terceira fase, queria uma renovação total e queria tornar colocar regras gramaticais cultas e parnasianas na poesia. Modernismo e Villa-Lobos. Queria fazer esse trechinho com vocês aqui dentro do assunto e falar que Heitor Villa-Lobos foi um músico erudito brasileiro de maior projeção internacional. Villa-Lobos também foi o responsável pela introdução do ensino de música nas escolas brasileiras. Ele foi, inclusive, um tempo secretário de Educação e introduziu a música nas escolas, que antigamente tinha um poder bem maior do que tem hoje em dia, infelizmente, né? Porque a música prepara para várias coisas. Vocês que tiveram aula de música, alguns, sabem disso. Até nas matérias exatas ela contribui também, no senso crítico, na audição e tudo. Villa-Lobos era um gênio, porém também sofreu críticas, né, de estudiosos como Mário de Andrade, que achava que sua obra tinha desigualdades, desequilíbrios e repetições. Villa-Lobos também foi um grande incentivador da Semana de Arte Moderna de 22, e teve um discurso, eu sempre falo isso aos alunos, que teve um discurso de Villa-Lobos em que ele subiu ao palco com um fraque, né, aquele terno que tem uma parte maior atrás, um pé com sapato e outro de sandália. E foi fazer um discurso lá. E ele foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo. As pessoas pensavam que isso aí era uma ideia modernista. Usar um pé com sapato e outro não. Ele veio falar no outro dia na imprensa, nos jornais, que simplesmente ele estava com calo e não conseguiu calçar os dois sapatos, né? Por isso que ele estava usando sandália. Mas o povo dessa época, da Semana de Arte Moderna, eles tinham a ideia que tudo era novidade. Tudo os modernistas estavam querendo criar para incentivar e criar um modernismo. Tudo fosse novo a partir dali. Mas não era bem assim. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Eu não quero que minhas aulas sejam longas, para não se tornar uma aula chata, repetitiva. Dê uma lida de novo, assista de novo o vídeo e fique agora com as imagens do Palácio Gustavo Capanema e de Brasília. Tá bom? Um abraço.